A Selic está em 15% ao ano, é o maior patamar desde 2006, já faz 20 anos que não tem uma taxa de juros tão alta assim, e o mercado todo, em geral, projeta uma queda de até 3% até o final deste ano, a começar em março, mês que vem, essa queda na taxa de juros. Então, o que a maioria das pessoas pode estar errando, e você pode estar errando também, é esperar a taxa de juros cair para você se posicionar e pensar em investir. Então, nesse vídeo, vou mostrar para vocês aonde você deveria estar pensando já, projetando e agindo em começar a investir, prevendo essa taxa de juros caindo nos próximos meses. Então fica no vídeo. Primeiramente, acho que é interessante falar o que acontece quando essa taxa de juros começa a cair. Você tem que pensar o seguinte: quando a taxa de juros começa a cair, a tendência é o mercado em geral migrar da renda fixa para a renda variável. Isso significa que os ativos como ações, fundos imobiliários, ETFs, tendem a se valorizar, tendem a ter uma procura maior por esse mercado. Então, todo esse mercado em geral da renda variável tende a se valorizar. As empresas que pagam juros altos com dívidas tendem a se beneficiar, porque vão ter essa dívida um pouco menor. E, além disso, o consumidor em geral que financia, que pega dinheiro emprestado dos bancos, agora com juros menor, consegue movimentar mais o mercado, consegue comprar mais e consegue, assim, beneficiar as empresas em geral, que vão ter mais lucro com isso. Mas aonde você deveria estar se posicionando para investir? Acho que, primeiramente, eu vou começar pelo ativo que menos pessoas estão falando, mas que talvez seja um dos que mais vai se beneficiar com essa queda da taxa de juros, que é a renda fixa, seja ela qual for, CDB, LCI, LCA, mas que seja pré-fixado. Tesouro IPCA+, os mais longos são os melhores ainda, seja 2035, 2045, até 2050. Esses títulos eles tendem a se valorizar muito mais com essa possível queda da taxa de juros por causa da tal da marcação a mercado. Quando a taxa de juros cai, o preço desses títulos tende a aumentar, porque o seu papel que você está hoje comprando a IPCA mais 7, mais 8, que já é um patamar que historicamente não acontece, nos próximos cenários, quando a taxa de juros cair, esses títulos vão se valorizar mais, porque eles vão estar melhores do que os papéis atuais no futuro, entenderam? Isso vale para alguns CDBs, prefixados, LCI, LCA também. É diferente do pós-fixado, porque o pós-fixado, você literalmente fixa a taxa que você está, a Selic está hoje. Se a Selic está 15%, você vai estar rendendo 15% até que a taxa Selic mude. Ela é quando você compra um título da renda fixa que é pós-fixado, você está rendendo a mesma quantia, a mesma taxa que a Selic está naquele momento. Já no pré-fixado, você pré-fixa uma taxa e ela vai sofrer a marcação a mercado, que pode ser bom, pode ser ruim, mas como o cenário em geral, no momento atual, é de uma possível queda na taxa de juros, as pessoas que vão comprar pré-fixados de qualquer ativo da renda fixa, seja Tesouro IPCA, CDB, LCI, LCA, tendem a ter uma marcação a mercado positiva. E claro, as ações também tendem a se valorizar bastante, porque as empresas em geral tendem a ganhar muito com isso, com a queda de juros. Quando a taxa de juros cai, é uma ferramenta que também o Banco Central tende a usar para estimular a economia em geral tende a se beneficiar com isso. E as empresas elas tendem a se beneficiar principalmente por uns três motivos. A empresa paga menos juros sobre a dívida, como eu falei antes. Ela consegue investir mais no crescimento da própria empresa. E como eu falei, o consumidor em geral consegue pagar mais barato, consegue ter um crédito também mais barato para comprar. Mas é claro que dentre todos os setores que existem das empresas na Bolsa de Valores, tem alguns setores que vão se beneficiar mais. Eu acredito que um dos que mais vão se beneficiar é o setor do varejo. Apesar de eu, particularmente, não gostar de investir em empresas do varejo, é conhecido que a cada, por exemplo, 1% da taxa de juros que cai, essas empresas tendem a ganhar 4%, em média. Construtoras também, e qualquer empresa do ramo imobiliário também tende a se beneficiar. Isso você deve pensar quando você vai investir em fundos de investimento imobiliário de tijolo, por exemplo. Esses fundos tendem a se valorizar bastante nos próximos meses, se essa taxa de juros ocorrer, que eu acredito que vai ocorrer, mas em breve também vou falar no vídeo o que você tem que se pensar se
esse cenário de previsão de taxa de juros não ocorrer, ou se não ocorrer também da forma que as pessoas estão prevendo. Fundos de shopping também tendem a se valorizar bastante, porque eles usam muito de alavancagem, eles dependem muito do crédito, então eles vão ter um crédito mais barato e, consequentemente, podem investir mais e o preço também desses ativos na cotação na bolsa também tende a valorizar. Mas também não é somente todas as empresas em geral que vai somente se beneficiar. Tem algumas empresas que vão se beneficiar mais que as outras, mas eu quero passar para vocês a visão de por que algumas empresas vão se valorizar mais do que as outras e o que também pode prejudicar algumas empresas. Pensa comigo. O cenário das empresas que depende muito do lucro financeiro, da parte financeira, que nada mais é o dinheiro que aquela empresa deixa em caixa, rendendo, se aquele valor estiver investido em algum pós-fixado, como eu falei anteriormente, que somente os pós-fixados tendem a ter uma valorização menor, enquanto os pré-fixados tendem a ganhar mais por causa da marcação a mercado, empresas como, por exemplo, a BBSE, o ramo de seguros, né, do Banco do Brasil, essa empresa ela tende a ter uma diminuição no ganho financeiro, porque, como vocês devem saber, empresas seguradoras elas precisam deixar esse dinheiro alocado, seguro, rendendo, claro, uma porcentagem, para caso precise emitir algum prêmio, né, algum segurado precise do seguro. E a BBSE, no caso, dentre todas as seguradoras, é a que mais tem parte em pós-fixado. Mas mesmo assim, eu acho que ela é uma empresa que tende a ganhar de um lado e perder para outro, porque, como todas as empresas, elas vão subir por causa que vai ter essa migração maior para o setor de renda variável. Então, as empresas em geral tendem a se valorizar ainda mais nesses próximos meses com uma possível queda de juros. Eu separei aqui também outra empresa, que é a Petrobras, que também é uma empresa que eu ainda acredito que tem uma margem de segurança. Claro, se você vai pensar em investir numa Petrobras, por exemplo, você tem que estar sempre pensando em olhar, analisar como está o cenário do petróleo. Então, claro que é melhor você comprar nas baixas, esperar talvez alguma crise. Crise no caso não, quando acontece alguma crise do petróleo, tende a subir o preço, né, de qualquer empresa petrolífera. Mas esperar uma queda, porque é uma commodity, então quando você analisa, é uma empresa cíclica, né, então você tem, claro que é melhor você esperar um cenário de baixo para você comprar. Mas eu ainda acredito que está num cenário de margem de segurança para você poder investir e ainda ter uma boa rentabilidade. É claro que tem o cenário de risco, por isso que ela pode estar tão descontada, que é o fato dela ser uma empresa estatal, né, que ela sofre qualquer possível interferência de um governo mais populista que queira derrubar o preço do petróleo à base da canetada. Isso ocorre, já ocorreu, mas é uma coisa que, se você avaliar o risco e você achar que vale a pena lidar com esse risco em troca de uma rentabilidade maior, eu acho que vale a pena você dar uma olhada nesse papel. Outro papel também que tem uma boa chance de se valorizar e ganhar bem com o cenário de uma possível queda de juros é a Vulcabras. Ela é dona da Olímpicos e representante da Under Armour e da Mizuno aqui no Brasil. Ela teve um pagamento extraordinário de dividendos nos últimos 12 meses, de quase 30%, mas foi um cenário extraordinário, como eu disse. Está com PL muito barato, aproximadamente perto de 5 de preço sobre lucro. Então, das empresas desse ramo, é uma das empresas que está com maior margem de segurança para você investir. E, como eu falei, com um possível crédito mais barato, empresas como essa, elas tendem a ganhar mais, conseguem investir mais no próprio ramo. Então, vale ficar de olho. Outra empresa que eu tô com muita vontade de investir, só ainda não tive coragem, é a SLC Agrícola. Ela é uma empresa que eu tenho monitorado, que está com uma margem de segurança muito grande, até está abaixo do PVP. Ela está uma empresa que está basicamente sendo negociada por um valor abaixo, por exemplo, da quantidade do preço das terras que ela tem. Para quem não sabe, é uma empresa do ramo agrícola, ela tem muitas fazendas, enfim, e planta soja, milho, algodão. Só que assim, quem vai pensar em investir numa empresa como essa tem que estar muito ligado no ramo do agronegócio, tem que estar sabendo o preço das commodities, principalmente da soja, que no cenário atual não está nada favorável. A margem de lucro desse setor
em geral, para qualquer produtor, está muito pequeno nesse cenário atual. O custo está muito alto, enquanto o preço dessa commodity não está naqueles valores muito favoráveis para gerar um bom lucro. Mas, como todo mundo sabe, é uma commodity e tende, em breve, a gente não sabe quando, se vai ser no ano que vem, daqui 2 anos, 3, esse valor tende a ficar mais favorável. Esse valor, esse preço da soja tende a subir e empresas desse setor tendem a se valorizar bastante. É bastante, viu? Porque ela está muito descontada, ela está muito apanhando bastante na cotação, porque o cenário não está favorável para ela. Mas, se alguém tiver paciência para comprar esse papel agora que está barato, esperando uma possível valorização que tende a ocorrer, porque pensando no cenário cíclico, né? Então, todas as empresas que são de commodity, que são empresas cíclicas, elas tendem a ter um cenário de baixa, depois um cenário de alta. Outra empresa também, e essa é a última, é uma empresa que talvez poucas pessoas falem dela, mas eu também não conhecia, antes de dar um pouco sobre essas ações, é a Whisky. Ela não é uma... É whisky. Parece que é whisky de bebê, mas não é. É uma empresa que não é uma seguradora, mas também não é um banco, ela trabalha no setor financeiro, ela é basicamente uma corretora de seguros. Ela era antigamente ligada ao Banco Itaú, ela ainda é uma microcap, tem aproximadamente 1,5 bilhão de valor de mercado, teve seu endividamento caindo de 57%, mais ou menos, nos últimos anos. O probleminha dela é que ela diminuiu bastante o payout, alguns anos atrás era de 100%, foi reduzido para 50% e 25%. Para quem não sabe, o payout é o quanto do lucro que é distribuído para os acionistas. Ela teve usado bastante esse capital para investir nela mesma, mas ela tende a gerar bastante capital, aproximadamente uns 300 milhões de caixa livre, e atualmente ela está sendo negociada a 6, 7 de preço sobre lucro. Eu ainda acho que está muito barata, eu acho que ela tem uma margem de segurança para você adquirir ela no momento atual. Só que assim, ela tende a se beneficiar, ela tende a ter essa possível valorização ali para depois de 2027. Eu não acho que vai ser tão recente assim. Eu tenho ela em carteira, eu comprei ela no ano passado, ela já valorizou uns 57%, mas eu ainda acho que ela está barata, ainda acho que ela tem oportunidade. Mas eu acho que é uma empresa que, como essas outras que eu citei anteriormente, não é assim de uma hora para outra que ela vai se valorizar, mas ela tende a se valorizar porque no cenário atual ela ainda está barata, então é uma oportunidade. Mas fica um alerta: nem tudo é rosas, nem tudo é maravilha. Vocês têm que levar em consideração que há um risco fiscal no Brasil. Se caso o governo brasileiro não conseguir controlar as contas e, por um acaso, precisar controlar ainda mais a taxa de juros, no caso, ou reduzir menos do que o mercado esperava, ou até atrasar um pouco ainda mais essa queda da taxa de juros, o mercado em geral tende a bater bastante nas cotações das empresas, porque vocês têm que pensar o seguinte: o mercado ele precifica antes de ocorrer as alterações, por exemplo, da Selic. Então, por isso que eu estou falando para vocês se posicionarem antes e agora. E outra coisa também, que a gente está num ano de eleição, então provavelmente vai ocorrer muita volatilidade, o que também, se você for inteligente, é oportunidade. Você esperar algum cenário desfavorável, às vezes algum político esteja ganhando nas intenções de voto, que o mercado não queira, então isso vai gerar uma volatilidade que também pode ser vista como uma oportunidade para você que está pensando em investir em alguma dessas empresas ou algumas outras, mas melhor ainda, com preço melhor ainda. Mas é isso aí, pessoal. Antes de você pensar em investir em algum desses ativos que eu te falei, faça a sua análise, leia os relatórios, pense bem, estude, e é isso. Me conta aí qual desses ativos ou algum outro que você está pensando em investir e que você acha que vai ser favorável nesse cenário de queda de juros. Me diga aí nos comentários, deixe seu like, se inscreva. Abração, tchau.